Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre filmes, séries e te oferecer uma perspectiva do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível, e marquem para vocês serem avisados quando eu postar novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, basta usar a caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. Todas as semanas eu tenho sempre que lembrar você de curtir, assinar, ler e falar com os amigos da minha newsletter chamada Mala. A Mala é uma newsletter que eu produzo e solto todas as sextas-feiras sobre cultura pop, sobre entretenimento, sobre cinema, séries, música e tudo mais que gira em torno da cultura pop e do entretenimento. E eu queria te convidar também para ser um apoiador da Mala. A Mala agora, inclusive, tem um grupo exclusivo no Telegram em que eu solto várias notícias, comentários sobre cultura pop e entretenimento exclusivos para os apoiadores. Para você ser apoiador da Mala, é muito importante você pensar nisso, não só ser apoiador da Mala, como apoiar todas as produções, todas as pessoas que produzem conteúdo de forma independente. Numa era como essa que a gente vive, em que os algoritmos não entregam o que a gente quer, as redes sociais estão longe de entregar o que a gente quer, você deve saber muito bem disso. Eu tenho certeza que você abre o seu Instagram e só tem anúncios, só tem coisa inútil. Então é muito importante que você apoie quem produz conteúdo de forma independente, como eu, que produzo esse podcast e produzo a Mala. Tudo isso faz parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. Para você saber como assinar e apoiar, basta acessar o malanewsletter.substack.com ou olhar aí nas minhas redes sociais, que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. E por fim, eu tenho sempre que saudar os ouvintes da 98 News, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Belo Horizonte, filha caçula do grupo que já comanda a Rádio 98 e a CDL-FM, as duas rádios que eu também faço parte e tenho colunas por lá. Esse podcast vai ao ar na 98 News todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã, em vídeo ou em áudio, depende de onde você estiver ouvindo ou assistindo. Agora sim, vamos falar da adaptação de 2026, da adaptação moderna de O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes, versão 2026, é um filme da Emerald Fennell. Emerald Fennell, que é conhecida por filmes como Saltburn e Bela Vingança. Esses talvez sejam os dois filmes conhecidos dela. Filmes bem polêmicos. Eu gosto muito de Bela Vingança, acho que é uma... Emerald Fennell apareceu como diretora nesse filme, e é um filme que tem uma boa história, que tem uma boa moral e que nos faz pensar sobre questões interessantes. Gosto menos de Saltburn, tem algumas coisas, sim, interessantes nele, mas a gente entende qual é o universo da Emerald Fennell, universos que envolvam aristocracia, envolvam classes altas e baixas em situações, em questões morais, questões até bem complicadas, que envolvam essas diferenças entre classes. Esses dois filmes lidam muito sobre isso, acho que bem mais o Saltburn do que o Bela Vingança, nessa questão de classes, mas o Bela Vingança tem um tema que eu gosto mais. Mas a Emerald Fennell, você deve conhecê-la também
porque ela interpretou a Camilla Parker Bowles em alguns episódios da série The Crown, daquela era da série The Crown, em que o Príncipe Charles era ainda um jovem mancebo. Ela interpretou a Camilla Parker Bowles. Mas aí a Emerald Fennell se aventurou agora a fazer uma reedição, a reinterpretar O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes é um grande romance, um dos grandes clássicos da literatura mundial, de uma garota, feito por uma garota, né, escrito por uma garota mesmo, ela tinha 14 anos, que era a Emily Bronte, e eu fiquei pensando, eu me pus a pensar quando eu assisti a essa versão do Morro dos Ventos Uivantes, que leva uma pessoa a fazer isso. A fazer... Calma, o isso eu vou chegar lá, tá? O que leva uma pessoa a fazer uma nova adaptação de um grande clássico. Será que os grandes clássicos ainda têm novas adaptações, ainda têm o que dizer? Será que os grandes clássicos oferecem interpretações diferentes, oferecem novas interpretações acerca do tempo, novas interpretações que você tem com o tempo? Será que o tempo muda os grandes clássicos? Eu tendo para sim, mas eu tenho alguma coisa no não, e eu vou explicar um pouco essa minha angústia para vocês. Eu me lembro das outras adaptações de O Morro dos Ventos Uivantes no cinema, em especial a clássica, que é a versão com o Laurence Olivier, de 1939. Me lembro também da versão com o Ralph Fiennes e a Juliette Binoche, que é da década de 90, eu acho que é o primeiro papel do Ralph Fiennes no cinema, se não me engano, ele estava bem novinho. Tem uma versão também com o Timothy Dalton, que é da década de 70, também o Timothy Dalton muito novinho, porque para você interpretar esse papel, que é o papel do Heathcliff, tem que ser muito novo. Eles começam, é um papel para adolescente, vamos dizer assim, e esse é um dos motivos até porque a Emerald Fennell está sendo criticada por esse filme, mas calma que eu chego lá. Então eu me lembro de algumas versões e me lembro que as versões são diferentes. E aí, talvez por isso, a gente nem possa criticar a Emerald Fennell por ter feito uma adaptação de partes da história, ou pelo menos de uma parte da história. Mas eu, de novo, me pus a pensar por que adaptar o Morro dos Ventos Uivantes, por que as pessoas querem sempre adaptar, será que tem novidades nessa história? A gente vê isso o tempo todo a gente vê autores, diretores, roteiristas adaptando clássicos da literatura para novas versões, para novos formatos, de certa forma para apresentar esses clássicos para novas gerações. Se esse foi o intuito da Emerald Fennell, ok, eu concordo, porque eu entendo que os clássicos da literatura vão ficando velhos, mas velhos muito entre aspas, eu tô fazendo aqui entre aspas com a mão, vocês me entendem, né? Eu entendo que as gerações mais novas, ou a grande maioria das pessoas que vão ao cinema, que querem ver alguma adaptação nos dias de hoje, não vão se interessar pelos filmes antigos, o que é uma pena, tá? Se você é um desses, você é uma dessas, por favor, se interesse pelos filmes antigos, pelos clássicos, porque a base do cinema tá ali e, de certa forma, o filme de 1939 ajudou a popularizar o Morro dos Ventos Uivantes, o clássico Morro dos Ventos Uivantes, o livro, ajudou a popularizar o livro. Eu tenho certeza que muita gente leu o Morro dos Ventos Uivantes nas últimas décadas, por conta desse filme e por conta de todas as adaptações para o cinema que foram tendo na sequência. Mas de novo voltamos à adaptação de 2026. Uma das coisas que a Emerald Fennell e o filme está sendo criticado é pela escalação do Jacob Elord. Mas por que essa escalação está sendo polêmica? Porque o personagem Heathcliff, e daqui a pouco eu vou falar sobre a história dessa adaptação, tá? Ele é descrito como... no livro ele é descrito assim, como um cigano de pele escura, ou aquela coisa, talvez com uma ascendência indiana. Ele é descrito como um personagem com essa ascendência e com essa aparência. E aí você colocar o Jacob Elord, um ator australiano, branco, muito branco,
para interpretar esse papel é temerário. Mas aí a gente tem que se lembrar de todos os atores que interpretaram no cinema. E tem uma versão, que é a versão da Andrea Arnold, que eu confesso que eu não assisti, eu fui pesquisar sobre isso, eu vou até procurar para assistir. Ela colocou um negro, talvez seja o mais próximo do personagem original do Heathcliff. Então, é interpretado por um negro na versão da Andrea Arnold, se não me engano, de 2011. Mas aí a gente tem esses atores que eu falei para vocês, os que talvez sejam os 3 mais famosos. A gente tem Laurence Olivier, o grande Laurence Olivier. A gente tem Timothy Dalton, a gente tem Ralph Fiennes, a gente tem Tom Hardy, que foi intérprete do Heathcliff em uma minissérie. Então, todos atores ingleses, brancos e por aí vai. Então, não dá para criticar a Emerald Fennell por ter escalado o Jacob Elord, porque o Jacob Elord tá na mesma linhagem desses atores aí. Talvez a crítica seja porque em 2026, nos anos que a gente vive, já seja muito mais aceitável você colocar um ator de pele escura, como é o personagem original lá do livro, da Emily Bronte. Mas aí a gente entra naquele famoso terreno, que é um terreno muito pantanoso, que é um terreno que não tem respostas fáceis, não tem respostas definitivas, que é a história de adaptações de literatura para o cinema. A própria palavrinha adaptações já dá margem para muita coisa. Quando você faz uma adaptação, você não está contando aquela história da maneira que ela foi concebida. Para você ter a história da maneira com que ela foi concebida, você tem o livro. Então, aí sim, vá ler o livro e tenha as suas conclusões e imagine de acordo com a sua mente. Imagine você quais os atores que você acha que são, atores e atrizes que você acha que são apropriados para fazer os papéis, em especial de Heathcliff e de Catherine. E aí a gente entra de novo naquele terreno pantanoso de adaptações, que é aquela velha história: o livro é melhor que o filme. Gente, em 99% dos casos, o livro vai ser melhor que o filme. Sinto informá-los. Você não é muito fácil ver uma adaptação para o cinema de um clássico da literatura que a adaptação é melhor. Eu diria que não é possível isso. Talvez a gente veja adaptações, mas não de clássicos da literatura. Talvez a gente tenha, né, adaptações que são melhores do que os livros, mas não de clássicos. Às vezes de um conto, às vezes de uma história que era uma história menor e o roteirista, o diretor ou a diretora, a roteirista, conseguiram transformar aquilo numa outra história, conseguiram dar uma outra versão. Não é o caso de O Morro dos Ventos Uivantes, porque a gente não tem jeito. A gente vai... Eu falo aqui sempre que eu não gosto de ficar comparando versões. Ah, essa versão é melhor do que aquela, esse livro, aquela versão X melhor que a Y e tal. Mas eu acho que num caso como O Morro dos Ventos Uivantes, não tem como a gente comparar com as outras versões e não tem como a gente comparar também com o livro. Então é óbvio que tudo que eu tô falando aqui é de um filme que é pior do que o livro e pior até do que outras versões. Mas isso não significa que o filme seja ruim, e aí eu vou entrar no filme propriamente dito depois de todo esse preâmbulo. A Emerald Fennell fez uma versão com uma linguagem até moderna. Quando eu digo linguagem moderna, não é colocar um All-Star no quarto dos sapatos como a Sofia Coppola fez em Maria Antonieta. Não é isso que eu tô falando. Não é trazer elementos dos dias de hoje para a história clássica. São elementos de linguagem, elementos de câmera, elementos de fotografia, montagem, né? Ela usou uma linguagem em 2026, mas assim, muito poucos elementos, tá? Ela respeitou o clássico da história, né? Ela foi bem clássica. Eu acho que ela foi até mais clássica. Talvez seja o filme mais clássico dela, o filme mais acessível. Talvez seja o filme até mais fácil de gostar da Emerald Fennell, nesse sentido de que ela respeitou o lado clássico do livro, em que pese ela não ter feito o livro todo. Mas não foi só ela que não fez o livro todo. Entendem o que eu tô falando? Ela pegou os pontos que a interessavam na história de Heathcliff
e Catherine e fez um novo filme. E o que tem nesse filme? O que esse filme traz? A história de Heathcliff e Catherine, para quem não conhece, Heathcliff era esse órfão que foi adotado pela família da Catherine e eles foram criados juntos como irmãos. E ele tinha esse, no livro ele é descrito como uma espécie de cigano de pele negra e tal. E ele sempre foi criado como um servo, um escravo, entre aspas, um trabalhador ali da propriedade. Essa versão do filme, tá? Essa versão do livro que eu tô falando. E aí eles vão crescendo, obviamente vão se apaixonando, eles se apaixonam um pelo outro, mas o amor é impossível, porque ele não é um nobre, e aí muda uma outra família para a propriedade, ao lado da propriedade da família da Catherine, e ela se interessa pela família, pelo patriarca, o dono da propriedade, e sim, eles acabam se casando, o Heathcliff vai embora, e eles se reencontram só anos depois, ele já um nobre, todo mudado, já com cabelinho cortado, vamos dizer assim, todo bem vestido, e a paixão reacende, eles começam a ter um caso. Gente, eu tô falando isso aqui, mas assim, não é spoiler, né? A gente tá falando de uma obra da literatura que tá aí há séculos, já tem não sei quantas versões. Eu tô falando o que acontece nessa versão. E aí a gente tem o envolvimento dele com a Isabella, que é a cunhada da Catherine, e toda a história do envolvimento dele com a Isabella, o ciúme provocado, e assim, é um romance, mas é um romance que todo mundo pode imaginar, termina em uma tragédia, como vários desses romances. É claro que eu não vou entrar na tragédia aqui, mas sim, é um romance que desemboca em uma tragédia. O que eu achei desse filme? Para mim, ele não trouxe nada de novo para a história. Eu entendi a Emerald Fennell querendo modernizar a história, mas se você, como eu, já assistiu outras versões, não tem muita coisa que ela acrescentou a essa história. Talvez ela tenha dado um lado de... não sei se é isso, não sei se a gente pode chamar um lado abusivo nessa relação entre a Catherine e o Heathcliff. Não sei se a gente pode chegar nessa palavra abusiva, mas é quase isso. A relação dos dois, em determinados momentos, vou botar abusiva entre aspas, mas ela é abusiva, é uma relação de idas e vindas de amor. Tem gente que fala que é a maior história de amor de todos os tempos. Eu discordo, não é a maior história de amor de todos os tempos. Na minha modesta interpretação do que são histórias de amor, eu acho que é uma bela história de amor, e assim, como algumas boas histórias de amor termina em tragédia, até para justificar o amor. Claro, a gente tá falando disso, tá vindo na minha cabeça, tá aqui escrito na minha testa, Romeu e Julieta, que é uma história, aí sim a gente tá falando, para mim, uma das mais belas histórias de amor da história, que sim, termina em uma tragédia. Então, talvez o Morro dos Ventos Uivantes, e o Morro dos Ventos Uivantes tem uma aura meio sombria, meio de mistério, o lugar ali, que é o Morro dos Ventos Uivantes, o Wuthering Heights, e se você se lembrar da música da Kate Bush, você pode se lembrar, aliás, eu acho que ela deveria estar nesse filme, tem tudo a ver com esse filme, tocar a música da Kate Bush, mas seria óbvio demais, eu até entendo não ter colocado, mas eu acho que ela não trouxe, e por isso quando eu terminei o filme, eu falei assim, é um filme 3 estrelas, e já tô aqui jogando a minha nota pra vocês, porque é um filme que conta ou reconta a história de amor dos dois, e se você se interessar por essa história de amor, sim, é uma história de amor bonita, tem esse lado abusivo que eu falei, mas sim, é uma história de amor bonita entre os dois, uma história de um amor impossível, que poderia ser possível, mas não é, e que entre idas e vindas se consuma de uma forma ou de outra, mas termina em tragédia. Eu vi muita gente falando, até gente que viu na cabine, viu em sessão para imprensa, que saiu de lá chorando, que o filme acabou com essas pessoas. Gente, não acabou comigo. O filme não acabou comigo. O filme passou, e eu acho um filme bonito. Louvo a direção da Emerald Fennell no sentido de encontrar as paisagens, o Morro dos Ventos Uivantes, encontrar as paisagens certas, encontrar a fotografia certa. Mas aí a gente chega no elenco.
eu acho que o Jacob Elordi não está à altura do Heathcliff. Eu até disse que no Frankenstein, você sabe que eu não gostei de Frankenstein. A gente está falando isso aqui há algumas semanas, ou um mês e pouco do Oscar. Vocês sabem que eu não gostei de Frankenstein, porque eu acho óbvio demais. Mas eu louvei o Jacob Elordi ali por ser a melhor coisa do filme para mim. E realmente ele encarou a criatura em Frankenstein como poucas pessoas encarariam. Mas aqui para mim não funcionou. Não é o fato dele ser branco, não é o fato dele ser australiano, nada disso. Não funcionou porque eu acho que ele forçou demais. Sabe, forçar a amizade? Eu acho que ele forçou a amizade demais. Em muitos momentos eu olhava para ele na tela e falava assim, esse cara tá canastrando. Ele ficou no limite da canastrice, no limite ali, no limite de nos oferecer uma performance que a gente classificaria como lixo, mas em alguns momentos ele se recupera. Mas por conta disso, eu acho que ele não... É por isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele não deu conta do recado. O Jacob Elordi não está à altura do Heathcliff. E eu acho uma pena, porque eu torcia por isso. Eu torcia por ele, torcia pela Margot Robbie, calma que eu vou chegar lá. Torcia pela Margot Robbie e acho que eles... Sim, tem uma... Em alguns momentos, em determinados momentos, a química entre os dois sobressai. E sim, eles têm uma química... Os dois são australianos, né? Eles têm uma química muito boa na tela. O fato de eles serem australianos não tem nada a ver com isso, tá? Foi só um parênteses, uma observação. Mas em determinados momentos eu olhava pra ele e falava, cara, eu preciso mais de você. Eu preciso mais de você porque esse papel pede mais. Esse papel pede mais do que isso que você tá me oferecendo. Então, por isso, o Jacob Elordi não funcionou pra mim. E eu acho que foi um dos motivos pelos quais eu não consegui conectar com o filme de uma maneira que eu sei que muitas pessoas vão conectar e vão, puxa, a história de amor de Heathcliff, Cathy e por aí vai. E aí a gente chega na Margot Robbie, que é outra atriz que eu também gosto. A Margot Robbie é uma atriz que tem altos e baixos, né? Ela não é só um rostinho bonito no cinema, apesar de ela ser maravilhosa, ela é linda, mas ela não é só uma atriz linda, ela tem uma... Ela já foi indicada ao Oscar e por aí vai, mas eu acho que aqui ela tá... como é que eu vou dizer isso? Eu ia dizer histriônica em determinados momentos. Ela nos fornece uma Catherine que é espavetada. Vocês conhecem esse termo, espavetada? Talvez seja um termo aqui de Minas Gerais, mas ela tá espavetada demais em determinados momentos. Sim, nela eu acreditei mais do que no Heathcliff. Então eu acredito na Catherine, eu acredito no amor dela pelo Heathcliff. Eu nem acredito... Eu acredito no amor dos dois, mas eu acredito que ela foi... ela queria estar com ele o tempo todo, mas ela não pôde, ela queria a riqueza, ela queria... E aí a gente entra naquilo que eu falei do início, dessa coisa das classes, aristocracia e plebe, que a Emerald Fennell trabalha em seus filmes, e aqui a gente vê isso muito bem colocado. Ela precisava se casar com o outro para poder ascender socialmente, porque a família dela era pobre e o grande amor dela, que era o Heathcliff, não tinha o que oferecer. A partir do momento que ele tem o que oferecer, quando ele volta anos depois, aí sim o amor deles é consumado. É engraçado que a partir do momento em que ele volta rico, é que ela consuma o amor dele. É uma coincidência, né? Mas a gente, nas entrelinhas, tá ali. Então agora que ele é rico, você o aceita, não é isso? Lá atrás, quando ele era pobre, quando ele era apenas um serviçal, ele não servia para você, você queria o rico, não é isso? Então agora você o aceita. Tem esse subtexto no filme, mas paira por cima desse subtexto a história de amor dos dois, e eu acredito no amor puro entre a Catherine e o Heathcliff, que é o tema central. Eu disse que o filme não trabalha com toda a história do livro, porque o livro tem os descendentes deles, a segunda geração daquelas famílias, e isso não é abordado. Acho que um dos filmes, só uma das adaptações, só que aborda isso. Mas a gente fica ali
naquele núcleo central e numa história que se passa ali em alguns anos ali no interior, na Inglaterra e por aí vai. Mas voltando a Margot Robbie, ela está ok. E nada mais do que isso. Eu não indicaria Margot Robbie para prêmios, eu não acho que é a melhor interpretação da carreira dela. Ela está ok, nos entregando uma Catherine pro gasto. Assim como todo o filme O Morro dos Ventos Uivantes, que é um filme que dá pro gasto, 3 estrelas. Mas você não vai se lembrar dele, ele não vai ser lembrado daqui a sei lá quantos anos. Quando fizerem uma nova adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, ele não vai ser lembrado como uma das grandes adaptações dessa história. Não, a gente vai continuar com outras, a grande adaptação vai continuar sendo a de 1939 com Laurence Olivier, mas é um filme que entretém. É um filme que apenas entretém, você se entretém com aquela história. Não me trouxe nada de novo, nem de linguagem, que eu entendi que foi o propósito da Emerald Fennell colocar essa história nos dias de hoje. Nem isso. Eu acho que pra mim foi um filme que me entreteve aí, um filme 3 estrelas, que daqui a pouco a gente vai ver na sessão da tarde, se é que vai existir sessão da tarde quando esse filme estiver disponível para ser exibido na sessão da tarde. Então é isso, agora eu queria que você me dissesse o que você achou, se você já viu, se você não viu O Morro dos Ventos Uivantes, você concorda comigo, você já leu o livro, você viu algumas das outras versões? Me conta que eu quero saber. Para falar comigo, basta mandar mensagem através da caixa de comentários aí do Spotify ou através do YouTube, comente aí no YouTube. Caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio pelo YouTube, pode me mandar uma mensagem também através do meu site, o site da minha empresa, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, e finalmente através das redes sociais. Me procure aí no Instagram, no X, no Threads, no Blue Sky como Rodrigo James. Eu tô em todos como @RodrigoJames. E o Meninos Eu Vi volta na semana que vem. Ah, não! Na semana que vem não tem episódio inédito, porque na semana que vem é carnaval, curta o carnaval, e eu volto na outra semana com episódio inédito. E ó, tá chegando o Oscar, tá? Tem muita coisa pra gente conversar sobre o Oscar. Vamos nessa? Beijos, abraços, até o próximo.